Então, e agora? O que a gente faz? Eu lancei aqui no IGTV vídeos com os estereótipos e arquétipos, sempre ligada à questão do que a gente entende por feminino e do que a gente entende por masculino. E mesmo que você seja uma pessoa que não liga para esses estereótipos, pode ser que você esteja reproduzindo algum tipo de machismo e misoginia sem perceber, de forma inconsciente. Eu vi que teve muitas meninas que vieram perguntar pra mim o que elas seriam. Elas são tomboy, mas aí eu me sinto um pouco cool girl, é ruim eu ser cool girl. Levantou bastante questionamentos em relação a como você se enxerga como pessoa e como as outras pessoas podem te enxergar. E eu acho que essa discussão é extremamente válida. Não que a gente vá cuidar de todos os passos com a preocupação do que os outros vão pensar. A ideia é exatamente o oposto disso, inclusive. Mas eu acho importante a gente se situar de onde estamos, porque com certeza esses estereótipos que estão presentes na nossa sociedade e representados inclusive na mídia influenciam a forma como a gente se comporta. A gente tá atento a isso, consciente disso, e se isso incomoda de alguma forma, por que e como a gente vai mudar. Tem um termo que eu venho estudando bastante agora, que é a questão dos problemas complexos. Existem os problemas lógicos, que a gente vê na escola, por exemplo. O Joãozinho foi lá e comprou 9 bananas. Chegou em casa, comeu 5 e a mãe dele comeu 2. Quantas bananas sobraram? Uma resolução de problema que a gente consegue, a partir de fórmulas, a partir de um pensamento lógico, resolver. Quando a gente lida com pessoas ou problemas da sociedade em geral, são problemas complexos, que não existe uma equação lógica, um cálculo matemático, um cálculo da física que pode resolver esse problema. Ele tem vários fatores que não são tão diretos e existe uma complexidade maior a respeito disso. E o primeiro passo para resolver esses problemas complexos, que geralmente está ligado às pessoas e a forma como elas se comunicam e se relacionam com outras pessoas, a gente tem que identificar a raiz do problema. Se hoje em dia as meninas que estão dentro do parkour, os praticantes de parkour, ainda sofrem com algum tipo de machismo, qual que é a raiz do problema? O parkour existe numa sociedade que tem valores patriarcais e o parkour, enquanto uma prática que está nesse contexto, acaba reproduzindo sim muitos valores dessa sociedade patriarcal, que por consequência é misógina e machista. E eu acho legal de colocar aqui é que muitas pessoas ainda acreditam que não existe machismo, que não existe racismo, não existe homofobia, não existem motivos para a gente se posicionar e reclamar de algumas coisas, algumas microagressões cotidianas que a gente sofre na sociedade de forma geral, que eu realmente gostaria de falar, não, a gente não vive numa sociedade machista. Eu gostaria de falar que realmente esses problemas não existem, mas não resolveria o problema. A forma que eu enxergo, se eu reconheço e vejo outras mulheres e valorizo as características dela e não coloco na balança ou não coloco de forma polarizada, como eu apresentei aqui nos vídeos, se eu como indivíduo ajo dessa forma, é muito ingênuo da minha parte acreditar que a sociedade como um todo tem o mesmo pensamento que eu. E a gente vê pelos relatos, não só meus, tem vários relatos aí de outras meninas nos esportes, não só no parkour, que acabam sofrendo esses valores distorcidos, polarizados, binários, de o que é para menino, o que é para menina. E a gente tem que entender que, assim como nós somos seres que produzimos problemas complexos, nós só produzimos esse tipo de problema porque nós somos seres complexos e nós somos seres plurais, assim como eu coloquei nesses 3 últimos vídeos que eu tô conversando com vocês. Ignorar um problema ou assumir que ele não existe só porque eu particularmente não trato as mulheres dessa forma, não vejo tanta diferença entre homens e mulheres, se não é ingênuo, é maldoso, porque a gente, dessa forma, a gente acaba limitando o lugar de fala de pessoas que devem expor o que incomoda, o que tá errado e o que a gente pode melhorar. E nesse vídeo agora eu vou trazer como que a gente pode pensar para começar a ter atitudes que de fato sejam mais democráticas
E assim, quem sabe, a gente tenha um ambiente mais receptivo, mais acolhedor para meninas também. A primeira coisa que eu acho legal de falar aqui é que esses estereótipos que eu coloquei não são de nenhuma forma algum tipo de teste de personalidade. Então você não tem que se enquadrar em algum desses estereótipos. Inclusive, é muito saudável que você não se enquadre. Ah, Raíssa, eu tive algumas características do tomboy, mas eu me sinto às vezes meio cool girl e... e o que eu sou? Gente, não sou eu que tenho que saber e, inclusive, você não precisa se identificar nesses estereótipos, tá? Eles foram denominados dessa forma a partir de muita coisa que a gente reproduz e não tá atento. O primeiro passo pra gente resolver um problema é estar atento. Não significa que a partir do momento em que você assistiu esses 3 vídeos, 4, 5 vídeos que eu postei, você tá automaticamente desconstruído e você ganhou um diploma e você pode parar de se preocupar com isso. Pelo contrário, é um chamado à consciência, na realidade. Pra gente melhorar, a gente tem que estar atento no nosso comportamento e na nossa reprodução de atitudes o tempo todo. Significa que pelo fato de eu estar fazendo um vídeo falando do machismo, falando das atitudes que eu tive no passado, que eu tô automaticamente curada e eu não faço mais isso. Não, é um exercício diário de atenção. Aconteceu essa semana, inclusive, algo que eu não fazia faz muito tempo. Eu tava dando uma aula no Google Meet e teve um momento em que eu falei, a gente vai sentar como índio. E daí eu pensei, nossa, tipo, olha só o que saiu da minha boca, né? Daí eu falei, não, a gente vai sentar de pernas cruzadas. Eu me corrigi, porque eu tô atenta, eu presto atenção nas coisas que eu falo. Assim como outras expressões até que são racistas, que eu venho prestando cada vez mais atenção, porque tem pessoas falando, porque esse assunto tá ficando cada vez mais padrão e mainstream. Então a gente tem que trazer esses assuntos pro mainstream, certo? Reconhecer o erro não é ruim, inclusive é assim que a gente cresce, né? Mas eu quero deixar bem claro que eu tô fazendo um vídeo documentando meu processo com vocês. Eu percebi de uma forma meio inconsciente consciente que eu acabei passando por 3 fases da minha vida. A fase da infância, onde eu fui uma tomboy por conveniência, como eu expressei no vídeo, fui uma cool girl na adolescência e na fase jovem adulta, e agora, numa fase adulta, eu tô num estigma, num estereótipo de mulher forte e me falta referências no meu campo de trabalho, inclusive. Acho que eu conheço pessoas que são incríveis, é óbvio que eu conheço mulheres que me representam, mas é triste ver como nós somos poucas, sabe? E eu quero que nós sejamos mais. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem e refletirem junto comigo. Então, o chamado desses 5 vídeos que eu postei agora no IGTV são pra justamente a gente refletir sobre as nossas atitudes diárias. O que a gente repete inconscientemente, o que a gente pode fazer de diferente, incitar esses diálogos, sabe? É só assim que a gente consegue evoluir. Busquei apresentar aqui é a raiz do problema. Eu quero mesmo viver num mundo onde que não exista mais essas polaridades, essa dicotomia, né? Tipo, isso é de menina, isso é de menino e a gente tem que estar equilibrando alguma coisa ali no meio. Na realidade, eu não vejo isso como uma linha reta, eu vejo isso como, sei lá, várias bolhazinhas no universo, assim. Não existe essa organização que a gente tende a colocar tudo, bom ou mal, preto ou branco, de menino ou de menina. A gente tem que desorganizar um pouco essas coisas, tirar da caixa, né, sair um pouco da caixa e com certeza estourar a bolha, porque a gente acaba se fechando, né, no nosso grupo social, onde as pessoas pensam muito parecido com a gente, e eu acredito que existem coisas que têm que sair da bolha, essas coisas têm que ser normalizadas, né? Esses conceitos que eu tô trazendo aqui, eles podem sim ser mais cotidianos, corriqueiros, reflexões que a gente tem que ter diariamente pra gente, assim, parar de reproduzir essas atitudes. Se você tem algo para colaborar com esse vídeo, se você gostou dessa semana de vídeos que eu coloquei aqui para vocês me falem nos comentários, deixa o like, compartilhe o vídeo para as pessoas, para principalmente pessoas fora da bolha, para aquela pessoa que já teve alguma atitude machista com você e talvez ela não tenha percebido. Isso, vamos trazer esse assunto para a consciência das pessoas, porque é a partir da conscientização que a gente pode mudar. Tchau!